Você vai falando pra gente. Tá. Então hoje a gente vai falar, né, sobre o capítulo 37 do Nosso Lar, que vai falar sobre a predileção da ministra veneranda. É a conferência dela. Só que aí vamos recordar um pouquinho do capítulo 36. No capítulo 36, o André, depois que ele finaliza os serviços dele, ele vai descansar, então ele vai dormir, né? E aí ele tem um desdobramento e ele entra em contato com a mãezinha dele. E aí a mãezinha dele fala muito sobre a importância da prática do bem com ele, fala sobre as questões do bônus hora. E aí agora nesse capítulo, tão logo, pode passar um pouquinho, tão logo, né, dá início os trabalhos do dia imediato, ele está muito interessado, o André está muito interessado em participar da conferência da ministra veneranda. E ele sabia que para ele participar, ele precisava pedir permissão. Então ele vai lá no Tobias e pede permissão para o Tobias. E o Tobias fala o seguinte para ele: olha, para participar da conferência da ministra, para participar como ouvinte da conferência, os espíritos eles têm que estar sinceramente interessados. Porque os instrutores aqui, eles não têm tempo a perder. Então, como você está interessado, eu te concedo a permissão de participar, você vai participar como ouvinte. E já se assomam assim centenas, desde servidores e abrigados do Ministério do Auxílio e da Regeneração. E aí já nessa parte, já me tocou muito o coração, quando eu percebo que para eu ter esse auxílio da espiritualidade, eu tenho que estar sinceramente interessada. E eu tenho que pedir. Porque os instrutores, eles não têm tempo a perder, então eu tenho que me abrir, eu tenho que mostrar o meu interesse. Eu tenho que mostrar a minha vontade de aprender, a minha vontade de abrir a minha consciência sobre determinado aspecto. E aí, eu penso que a oração noturna, ela é uma grande oportunidade. Quando eu passo os meus dias e aí naquela oração noturna eu peço permissão, eu mostro o meu interesse de ser auxiliada, de que seja instruída, né, de que os conhecimentos venham para mim. E aí então o André fala o seguinte, que o contato com a mãezinha dele e todas as observações que ela fez sobre a prática do bem encheram o coração dele de sublime conforto. Mas teve algumas coisas que deixou nele alguns interrogatórios. E um deles é a questão do bônus hora. Porque a mãezinha dele falou o seguinte, olha, a compensação do bônus hora afeta a Deus. E aí ele pergunta assim para o Tobias, como que a compensação do meu bônus hora afeta a Deus? Não é os administradores que vão contabilizar esse bônus horas? Não é os administradores que vão falar qual que é o meu tempo de bônus hora? E o Tobias explica para ele o seguinte, olha, é isso mesmo. Os administradores, é obrigatório eles contabilizar os seus tempos de serviço útil. Inclusive, os administradores levam em consideração até o mérito do trabalhador. Mas aquele, pode parar só um pouquinho, mas o valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. E aí, o Tobias explica para ele o seguinte, olha, tem pessoas que às vezes ficam 40 anos de serviço especial, mas na hora que vai contabilizar o aproveitamento essencial, o valor essencial desse aproveitamento justo, às vezes contabiliza apenas 1 hora. Prestou aqueles serviços, mas aqueles serviços não foram dedicados, não teve uma dedicação espiritual nele. Então, os administradores contabilizam o seu tempo, mas o aproveitamento justo desse tempo só cabe às forças divinas. Então ele fala assim, que tem pessoas que ficam às vezes 100 anos na existência, mas ainda estão ali naquela idade ainda bem infantil.
E aí ele fala o seguinte, olha, que a sua mãezinha te falou é muito importante mesmo. Tem as horas dos bons espíritos que vão ser transformadas em célebres de bênçãos e tem os dos maus espíritos, que são aqueles tormentos. E aí ele fala o seguinte, cada filho acerta contas com o pai conforme o emprego da oportunidade, conforme eu empreguei aquela oportunidade que eu tive, segundo as suas obras. E aí isso realmente também me pôs a pensar, né? Porque primeiro eu pensava que eu tinha que aproveitar meu momento aqui na Terra para começar a adquirir meus bônus horas. E aí agora eu me faço ir mais fundo nesse pensamento. Eu tenho que ter meu tempo de serviço útil aqui na Terra e esse tempo tem que ser aproveitado. E aí eu vou passar para vocês o que eu posso fazer, que vocês pensam que é possível fazer para que o nosso tempo, que é dedicado a esse serviço útil aqui na Terra, que é dedicado aos nossos serviços espirituais, eles possam ser bem aproveitados. O que eu tenho que fazer para que isso seja feito de uma melhor forma? Para que as forças, para que Deus contabilize esse meu trabalho. E aí? Eu acho que tem no coração e a verdadeira intenção e objetivo de se entregar com amor à atividade que é de trabalho espiritual, aquilo que até que eu falei, eu apresentei o capítulo 36, e às vezes não só a caridade, tem pessoas que fazem a caridade material, mas unicamente para se ver com consciência livre, entre aspas. Então, assim, esse trabalho não teria mesmo contabilização daquele que simplesmente dá um sorriso, dá um abraço, dá um gesto amigo, uma coisa assim, mas que faz com amor, com o coração necessariamente voltado ao bem. Eu acredito nisso também, que o amor é essencial. Eu acho que... Lembra que a gente falou aqui antes, né? A gente está na semana exatamente do papel de pão, né? E a gente... eu entendo que as coisas que a espiritualidade coloca na nossa mão, na verdade, é muito mais para a gente do que para o outro, né? Num serviço, como numa casa como Ismael, ou qualquer outro tipo de serviço desse, né? Então, eu acho que de fato, aproveitar a oportunidade de aprendizado quando você está numa tarefa dessa. Né? Por exemplo, eu preciso exercitar muito a minha paciência mesmo, né? O meu é muito para ontem e tal, então estar aqui me ajuda a exercitar a minha paciência. Então, nem sempre eu consigo isso com muita, né? Mas eu acho que é por aí, talvez. Eu acho também. Tem alguém que já pensa mais alguma coisa? O que eu pensei foi nisso, assim, eu pensei na questão do amor e eu realmente também fiquei pensando na questão do papel de pão, né? Quando a espiritualidade me pede que eu faça o papel de pão, eu tenho que estar sinceramente interessada na minha tarefa, né? Eu tenho que ter a intenção mesmo. Eu vejo que em algumas eu tenho que ter dedicação também para ela. E eu penso que em alguns serviços, em algumas tarefas que a gente executa aqui, a espiritualidade ela pede também para a gente preparação, né? Se eu me preparo, em algumas tarefas se pedem uma preparação do corpo físico, do corpo espiritual. Se eu vou para a minha tarefa conectada, com uma boa sintonia, com os pensamentos positivos aí, eu estou muito mais bem preparada para exercê-la, eu estou muito mais presente no aqui e agora, então eu vou poder executá-la de uma melhor forma e acredito que isso vai refletir no aproveitamento dela também. Né, sim. E aí, então, é chegada a hora da conferência da ministra veneranda. E aí, o André, então, ele vai em companhia da Narcisa e do Salustio. E aí, chegando lá, ele vê que no local é uma natureza, assim, indescritível. É ali que vai acontecer a conferência da ministra. E aí, novamente, na hora que eu leio isso também me faz pensar o quanto que a espiritualidade, nos ensinamentos dela, ela faz
a proximidade dessa conexão com a natureza, né? Então, e aí me reflete o quanto que quando às vezes eu estou precisando de auxílio, estou precisando desse auxílio da espiritualidade, estou precisando de uma intuição, o me conectar com a natureza é uma coisa importante. E aí lá chegando, ele vê que tem umas 20 pessoas que estão assim num lugar de destaque, tem uma poltrona que é a da instrutora, e aí ele pergunta assim para a Narcisa: mas aquelas pessoas que estão ali em lugar de destaque, o que é isso? Aí a Narcisa vira para ele e fala o seguinte: olha, nós estamos aqui nessa conferência como ouvintes, a gente veio aqui para ouvir. Aquelas pessoas que estão ali, aquelas 20 pessoas que estão ali, elas são pessoas estudiosas no tema. Elas estudaram, elas se empenharam nesse tema aqui. Elas são as únicas pessoas que podem perguntar, que podem interpelar a ministra. A gente só está aqui como ouvinte. Agora, você também, André, um dia pode estar lá, desde que você estude, se empenhe em determinado assunto, e aí você vai poder estar ocupando aquela função. E aí ele pergunta assim: mas Narcisa, eu achei que você ia estar lá. Aí Narcisa fala: não, eu estou lá quando o assunto é o tratamento dos espíritos perturbados. Aí eu estou. E ela fala o seguinte, que o governador, ele instituiu isso para quê? Para que o aprendizado que a ministra veneranda vai passar fosse mais bem aproveitado. Para que as perguntas não fossem um desregramento de opinião pessoal. E aí eu me lembrei daqui de novo, né? Quantas vezes que a gente vem para um estudo e nos é solicitado também estudar sobre aquele tema quando a gente vem para cá. Quando eu estudo sobre o tema, eu estou entendendo melhor o tema, eu me abro para me aprofundar e aproveitar muito mais aquele conhecimento. E aí ele fala o seguinte, que as pessoas que estão com dúvidas úteis, essas dúvidas vão poder ser sanadas, mas num momento propício, num local adequado. Né? E aí que eu fiquei pensando que aquelas 20 pessoas lá que têm esse conhecimento sobre o tema vão ser também essas pessoas, esses multiplicadores que vão auxiliar nessas dúvidas. E aí então chega a ministra veneranda. Ela chega com mais umas 2 senhoras muito distintas, que eram dos Ministérios da Comunicação. Ela anteriormente já conversa com essas 20 pessoas que entendem sobre o tema. E aí ela fala que ela não tem muito tempo, né, mas que o tema que ela vai abordar é o pensamento. E me foi assim, falar sobre esse tema, gente, tempo passa. Me falar sobre o pensamento foi muito importante, porque quando eu vim para cá, eu quis negar o meu estudo. E aí eu dei as velhas desculpas de que eu não tinha tempo, de que eu estava muito atribulada. E aí carinhosamente me foi falado assim, pensa um pouquinho. E aí quando eu fui olhar o tema, que se falava sobre o pensamento, e naquela quarta eu tinha tido aquele estudo de pensamento que me tocou muito, eu falei, é meu mesmo, né? Então vamos lá falar sobre ele. E aí eu vou pedir para vocês lerem um pouquinho. Pode começar. Sobre o pensamento. Alguém para ler? O tema da conferência, o pensamento. Pensamento é a linguagem universal. A criação mental é quase tudo em nossa vida. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Quando a ministra veneranda ela começa a conferência dela, ela fala assim, que tinham muitas pessoas que ali estavam e que interrogavam o tanto que o nosso lar tinha formas análogas, tinha formas parecidas com o planeta Terra. E aí ela fala assim, já nos foi dito para vocês que o pensamento é a linguagem universal?
não foi dito que a criação mental é quase tudo em nossa vida? E aí, né, nos foi ensinado, né, e aí quem também puder recorrer, ler ouvir a apresentação da Juranda, que fala muito sobre essas questões do pensamento, e aí a afinidade com que a gente vai para esse mundo espiritual é a nossa afinidade de pensamento, né? Então, quando a minha mente ela tem um determinado pensamento, e esse pensamento é um pensamento de prosperidade, é um pensamento de amor, eu vou criar formas, pensamento, criações mentais saudáveis. E a mesma coisa acontece com o inverso. Então, chegando lá no nosso lar, que a mente, o pensamento está aqui na Terra, essa criação mental foi de formas similares. É a mesma coisa no umbral. Quando eu estou com a minha mente, com os meus pensamentos atordoados, não tem jeito de eu criar algo diferente ali naquele espaço. E aí o que ela nos fala é que a questão do pensamento, ela já nos foi revelada, ela nos é revelada o tempo inteiro, esse poder do pensamento, mas a gente ainda é insubmisso a essas leis universais. A gente ainda não pega esse poder do pensamento e consagra ele para a nossa vida. Mas vamos para o próximo. É difícil até, Claudinha, ter consciência de todo pensamento que passa, né? Muito menos dominar o pensamento que vem, né? Às vezes vem e eu nem percebo o que eu estou pensando. Em alguns casos, com consciência, outros não. Tá mais longe ainda. Aí a importância da presença, né? Do agora. Vamos ler o próximo? Será crível que, somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de toda condição inferior? Impossível. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Aí aqui novamente ela afirma, né, que há milênios eu estou fazendo essas criações mentais destrutivas e prejudiciais para mim. E que o simples fato de eu saber do poder do pensamento, isso não muda. Se eu continuar fazendo essa afirmação apenas no campo verbal e não conseguindo trabalhar os meus pensamentos, conseguindo trabalhar a minha mente para poder ter pensamentos mais prósperos, para fazer criações, formas, pensamentos, criações mentais mais saudáveis. Pode? Alguém? Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Então, assim, essa consciência para que a gente possa estar atuando nos nossos pensamentos, de que o pensamento é força, o pensamento é energia, o pensamento cria. Pode ir para o próximo. Tá, não, então agora para. Então, volta para trás. Eu achei que não, esse aí que é o próximo, né? Pode ler. Assim. Aprendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes envolvidas, entre os desencarnados e encarnados, passa um intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si
é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, dos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Essa parte aqui é muito interessante quando ela fala do intercâmbio, da comunicação entre encarnados e desencarnados sobre o pensamento. E a gente aprender, eu aprendi, e posso também não estar, o pensamento, ele é vibração, né? Então eu vou atrair pensamentos de afinidade. Então, se eu estou vibrando em pensamentos, em bons pensamentos, eu vou atrair esses bons pensamentos. Mas se o meu pensamento está denso, eu também vou atrair. E às vezes, quando chega do meu lado um benfeitor para me dar uma determinada intuição, se eu estou com aquele pensamento denso, é difícil acessar. Então, eu preciso cuidar. E aí ela fala o seguinte, ela fala que o nosso lar, ela relembra que ele é transitório, né? Ali as pessoas estão para poder aprender, para voltar à terra e que a gente precisa aproveitar essa oportunidade. E aqui estamos também para poder aproveitar a nossa oportunidade e mudar essas formas, pensamentos da gente. E aí, depois de uma longa pausa, ela termina e pergunta e fala assim: quem que deseja aproveitar? E aí o André fala assim: como assim, terminou? Aí a Narcisa fala para ela: a ministra veneranda sempre faz isso, termina a palestra no momento que a gente está no maior interesse. E que diz que a ministra veneranda fala o seguinte, que o Mestre Jesus, quando ele vem ensinar o Evangelho, ele deu esse início. Mas quando o fim desse conhecimento, ninguém sabe quando. Então, é a hora da gente aprofundar sobre esse conhecimento. E aí eu fiquei pensando, e eu gosto muito, eu adoro a leitura do Calunga, adoro tudo das coisinhas dele. E aí fui ver o que ele falava sobre o pensamento. E aí ele fala o seguinte, que a gente tinha que sermos observadores do nosso pensamento. Dos nossos pensamentos, e aí eu incluo os nossos sentimentos, e aí ele fala que a gente tinha que distinguir, isso é um pensamento que resolve? Se é um pensamento que resolve, eu vou acolher. Se é um pensamento que não resolve, eu vou descartar. Ele fala que os obsessores, eles colocam ali um pensamento, que as obsessões, às vezes, elas começam com um pensamento de um tamanho de uma pulguinha. Mas aí eu pego aquele pensamento, eu alimento aquele pensamento, eu vou remoendo aquele pensamento e ele fica de um tamanho de um boi. E que eles sabem disso e lançam as sementes. E a gente vai lá e planta ela. Que a gente tinha, aí ele fala assim, menina, você tem que ser inteligente. E a primeira coisa ele nos orienta a pedir a espiritualidade, pedir para Deus, pedir para os nossos anjinhos da guarda, para que a gente tenha a clareza sobre os nossos pensamentos e a disciplina para a gente poder trabalhar. E ele diz o seguinte, se são pensamentos de amor, de prosperidade, eu vou acolher, mas se são pensamentos de medo, de aflição, de angústia, de vitimização, eu preciso descartar esses pensamentos, porque senão eu vou estar fazendo essas criações mentais na minha vida. Ele nos diz o seguinte, né, que tudo se resolve na vida, mas é no tempo certo. E aí, quando ele fala isso, eu lembrei muito da lei da autorresponsabilidade. Ele fala assim que a casa mental, ele fala assim, a casa mental é sua, a casa mental é minha. Cabe a mim escolher o que vai ficar e o que vai sair dela. E aí, como reflexão, para finalizar, eu pensei o seguinte, né, de tudo que a gente trabalhou. A necessidade de eu pedir permissão, de eu mostrar o meu interesse, de mostrar que eu estou sinceramente interessada no auxílio espiritual.
O aproveitamento do meu bônus hora, então eu tenho que estar também interessada, tem que ter valores morais sendo desprendidos de mim, tem que ter amor, tem que ter assiduidade, tem que ter dedicação, tem que ter preparação do corpo físico e espiritual. O que me ficou também é me dedicar aos estudos, ao meu autoconhecimento, para que eu consiga indagar melhor, para que eu consiga receber e aproveitar o que me é ofertado. O poder do pensamento, né? Não basta eu saber, é preciso eu manter as minhas criações mentais sadias. Comunicação, ela acontece de pensamento a pensamento e precisa ter afinidade. Então, se eu preciso ter afinidade, eu preciso cuidar das minhas vibrações, eu preciso cuidar da minha conexão, eu preciso fazer boas leituras para que eu consiga que esses pensamentos eu atraia a fim de criar a minha realidade de uma forma melhor. Eu preciso renascer para os meus pensamentos. É isso. Tem alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tem alguma ponderação que acha que é importante falar agora? Bom, você aceitou o convite. Gratidão, muito obrigada.